Olá, boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Nossa aula de arte de hoje, nós vamos falar sobre renascimento. No nosso primeiro capítulo, nós já começamos falando sobre o renascimento cultural e sua influência na arte. Hoje nós vamos continuar falando dele, mas nós vamos falar do renascimento artístico e a valorização do ser humano. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais, tá certo? Então peguem um livro de arte, caderno 2, tá? Na página 119. E nós vamos ver coisas bem curiosas sobre o período renascentista e sobre os artistas e o modo que eles produziam suas obras. Vamos lá? Então, gente, como na aula passada nós falamos, o renascimento é justamente o renascer cultural. Durante o período renascentista, houve grande valorização da capacidade criativa e inventiva dos artistas e do ser humano. Por quê? Porque por muito tempo, no período medieval ou Idade Média, os artistas faziam reproduções artísticas e eles só poderiam pintar o que o poder da época determinava. Eles não poderiam pintar livremente, eles não tinham essa liberdade. Então, com a chegada do Renascimento, nós tivemos esse florescer cultural na época e que se espalhou pelo mundo inteiro. Então, o florescimento artístico italiano aconteceu em Florença. E Florença, gente, esse nome Florença, ele vem da palavra florácea, certo? Que era uma festa que existia em homenagem a uma deusa, certo? E era uma festa romana que acontecia, era um hábito que eles já tinham para fazer homenagem a essa deusa da primavera, tá certo? E não há estação melhor para falar sobre florescimento, o florescer cultural, não é? Então, o que acontecia? Em Florença, consideramos o lugar, a cidade do Renascimento, onde o Renascimento teve origem, onde ele nasceu. E aconteceu uma coisa bem interessante. Os pintores, acostumados com a cultura artística do período medieval, eles ficaram eufóricos por ter a liberdade criativa, né? E expressá-la através de suas artes. Eu não estou falando só de pintura, não. Eu estou falando de escultura, eu estou falando da literatura, certo? Então, o que aconteceu? Nesse período, os Médici eram uma família de banqueiros e comerciantes, pessoas que tinham grande poder financeiro e poder na cidade, de modo geral, né? Eles controlaram Florença por vários séculos. A geração, de geração para geração, foi se passando e eles se tornaram patronos artísticos da arte clássica. Então, o que acontecia? Depois que a política se estabilizou no século XV, o que aconteceu? Lorenzo de Médici, ele se tornou um grande entusiasta das artes e ele facilitou o patrocínio artístico dos artistas renomados, o que chamamos de mecenato. Parece nome de quadrilha, né? De mercenários, mas é mecenato mesmo, tá? Isso ganhou uma influência artística e foi se espalhando por muitas partes da Europa. Essa divulgação do nome dos artistas, certo? E o que aconteceu? Surgiu a divisão do Renascimento, no caso. O Renascimento
surgiu para a Europa e ele foi dividido em 3 grandes momentos: o Trecento, Quatrocento e Cinquecento. Por quê? Porque não quer dizer que toda essa força financeira da família Médici e a influência e o poder que eles tinham já libertaram os renascentistas de uma forma muito boa. Mas nós ainda tínhamos a aceitação da sociedade desse novo estilo artístico. Quando eu falo artístico de modo geral, tá, gente? Então, eles precisavam do apoio financeiro, é óbvio, mas eles precisavam lutar para ganhar a aceitação da sociedade. E o que aconteceu? Nesse Trecento, corresponde ao século XV, período que a gente estudou no capítulo anterior, que teve Giotto como o início do proto-renascimento. E o que aconteceu? Esse período foi o que deu início às mudanças significativas em relação à arte medieval, que influenciavam a arte renascentista. Então ele ganhava, Florença ganhava o poder como cidade-estado, e Giotto, nesse Trecento, foi ganhando aos poucos espaço e fazendo essa libertação, essa separação da arte medieval para a arte renascentista. Nós ainda vemos que nas pinturas de Giotto, ele ainda faz a sua caracterização de pintura usando algumas características do período medieval, certo? Não só Giotto, mas outros artistas que não abandonaram as características medievais em suas obras assim da noite para o dia, tá? Então eles usavam elementos característicos do período medieval. O 400, gente, corresponde ao século XV, mas com as inovações artísticas de Donatello, de Masaccio e de Brunelleschi. O que acontecia? Eles foram amadurecendo os valores humanos cada vez mais e a elite intelectual foi rompendo os laços artísticos com a Idade Média. Como assim, tia? Imagine no Trecento, onde Giotto estava usando características ainda na sua obra de arte, porque tantos artistas não podiam largar de mão, porque eles já estavam com aquela cultura também enraizada. Não é fácil você mudar, certo? E o que acontecia? Eles mostravam, através da arte, aos poucos, que a arte tinha abandonado algumas características medievais e estava ganhando uma nova roupagem, né? O que aconteceu? Eles foram, no 400, eles foram mudando. Eles já foram ganhando espaço com a sociedade, certo? Aí o que aconteceu? Isso aconteceu em diversas áreas, tá, gente? Na literatura, na arquitetura, na filosofia, em várias outras partes da cultura na sociedade. Então, os estudiosos, eles foram deixando de lado aqueles discursos e aqueles livros e aquela arte que estava presa ao período medieval e eles foram se reaproximando das ideias criativas do período renascentista, certo? O que aconteceu? A base para a prosperidade desse centro artístico, como Florença era o centro artístico na Europa, foi a classe social enriquecida pelo comércio passou a encomendar obras de arte cada vez mais, certo? Com o propósito de decorar prédios, casas, e os artistas começaram a produzir e expor suas ideias criativas nessas artes que a sociedade burguesa comprava, que eram os ricos da época, tá? Então, durante a primeira metade do século XV, ainda havia muitas manifestações influenciadas por ideias medievais. No 300 existia
um pulso firme, muito firme da sociedade, porque ainda tinha muita da cultura medieval enraizada. No 400 ainda existiam manifestações, mas eram menos, certo? Então, a partir da segunda metade do século XV, aí passou a ser aceita, não só pelas camadas sociais de Florença, as menos ricas, mas também por toda a Itália. Então, durante a primeira metade do século XV foi mais difícil, mas na segunda metade do século XV, então, a aceitação foi muito grande. Nós temos imagens aqui, ó. As obras, nós percebemos o estilo aí, os arcos, nós percebemos a profundidade nas imagens, certo? Ponto de fuga, tudo isso nós percebemos nessas imagens, certo? E o Cinquecento corresponde à arte produzida no final do século XV, gente, até as últimas décadas do século XVI. Os valores estéticos do classicismo e do que os artistas usavam no período renascentista, eles puderam ser transpostos para a arte. E passou daí os artistas a ter uma autonomia maior e abandonar totalmente, no Cinquecento, eles abandonaram totalmente o aspecto de imitação que eles tinham no período medieval e eles começaram a produzir suas ideias criativas. E foi nesse momento que o papel do pintor se firmou como um pensador. Os pintores, eles agora eram pensadores e eles não eram mais meros reprodutores, certo? No final do século XV e as primeiras décadas do século XVI formam um período que ficou conhecido como a Alta Renascença. Por quê? Por que foi chamado? Porque foi o auge do Renascimento, foi o período onde o Renascimento realmente aflorou, porque antes os ideais medievais existiam muito forte ainda. E no Cinquecento, no caso, no final do século XV, início do século XVI, como a gente diz, o Renascimento bombou, certo? Esse período foi marcado pelas grandes navegações, pelas reformas religiosas, então existia uma briga muito grande da Igreja Católica com a Igreja Protestante, que começou a se firmar ali, e o que aconteceu? O Renascimento, os ideais renascentistas se espalharam pela Europa e pelo mundo inteiro, porque foi justamente onde houve a difusão da imprensa. Então, as ideias, o que ocorria em Florença, em outros locais relacionado à arte e a várias outras coisas, se espalhava rápido pelo mundo inteiro. Então, o que aconteceu? Florença foi o berço do Renascimento, mas o Papa Júlio II superou Florença da seguinte forma. Então, Roma passou a superar Florença, porque Júlio II pegou os artistas e fez com que esses artistas florentinos realizassem grandes obras lá no Vaticano. E o que aconteceu? Os artistas foram para lá para produzir obras para o Vaticano. Por quê? Porque Júlio II, vendo toda aquela dificuldade que existia da briga entre a Igreja Católica e o protestantismo, ele levou esses artistas para enaltecer o poder da Igreja Católica, que já era grande na época. Nós sabemos que no período medieval, a Igreja Católica tinha um poder muito forte. Então, a intenção dele era resgatar os fiéis que já tinham saído da Igreja Católica com aquela quantidade de exuberância artística, certo? E então, nós temos aqueles camaradas famosos, que é Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, e eles foram pintar imagens como essa aí, ó. Michelangelo foi um artista italiano que viveu entre os séculos XV e XVI. Ele trabalhou em Florença, mas ele foi para Roma trabalhar aí para o Vaticano. E nós temos aí, ó,
uma das obras dele. Nós temos também, minha gente, o seguinte. Por volta da década de 1530, os artistas tendo autonomia para criar a base dos ideais classicistas, a arte renascentista começou a perder força. É óbvio que nós sabemos que os estilos artísticos, eles ganham força, eles bombam durante um período e depois, como tudo, né? Então, o que aconteceu? Começou a perder força e a produção artística começou a reproduzir formas exageradas, o que na verdade era um reflexo da inquietude dos artistas. E o que aconteceu? Eles começaram a pintar, Rafael, Michelangelo, eles começaram a pintar obras de artes com esse estilo, onde eles pintavam imagens que na maioria das vezes eram deformadas, certo? Mostrando essa inquietude deles, e ficou esse período que essa forma de pintar deles ficou conhecido como maneirismo, certo? Perdurou até o final do século XVI, quando o barroco começou, que é um novo estilo que nós vamos ver depois, começou a crescer, certo? Então, nós temos obras renascentistas que ficaram tão famosas, tão faladas, quanto o próprio artista que pintou a obra. Aí nós temos Mona Lisa e nós temos Davi. Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci, todo mundo sabe, né? E nós temos Davi aí, a figura de Davi, que foi esculpida por Michelangelo. Então, essas figuras foram usadas em propagandas, como nós estamos vendo. Aí, Davi está fazendo uma propaganda de chocolate, né? É uma marca de chocolate, foi uma propaganda, uma campanha publicitária de um bombom italiano. Olha a bochecha de Davi aí escondendo um bombom. E nós temos Mona Lisa aí, que foi uma peça de uma campanha publicitária para um museu espanhol, usando a releitura de Mona Lisa para divulgar uma exposição de obras de arte para deficientes visuais, certo? Então, essas obras ficaram famosas, são famosas até hoje, e são visitadas anualmente por milhões de pessoas, certo? E, como eu digo para vocês, as tartarugas ninjas arrasaram na arte, que é Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael, né? Rafael Sanzio. É verdade, nós temos aqui um retrato de Giovanni e sua esposa em uma obra de arte, ele está dizendo aí, realizada pelo pintor belga Jean Van, pela encomenda do senhor Arnulf, rico comerciante e tal, e ele diz o seguinte, que as pessoas que tinham prestígio e condição financeira encomendavam pinturas, e essa pintura aí foi encomendada para celebrar a gravidez de Giovanna. É verdade ou é mito? Mentira. Então isso aí é um mito, gente. Por quê? Porque nesse período, as vestes das mulheres, elas usavam umas almofadas que davam volume. Na verdade, nem era Giovanni e sua esposa, era o irmão de Giovanni e a esposa dele, certo? Giovanni só veio a casar com Giovanna um tempo depois, certo? Então, esse relato aí, que ele questiona, é mito, não é verdade. O que vocês vão fazer, gente, na atividade da gente? Vocês vão ver como é que vocês vão proceder aqui para fazer essa colagem. Vocês vão... a ideia aí é imprimir uma obra renascentista, aí nós temos Mona Lisa, né? E vocês vão, em cima dessa imagem renascentista, vocês fazerem um projeto publicitário. Nós vimos lá Mona Lisa e Davi, que foram usados para criar um projeto publicitário do bombom italiano e do museu espanhol. O que acontece? Nós vamos fazer essa montagem e criar um projeto publicitário.
para que idade vocês vão divulgar, que produto, fazer uma logomarca e montar uma espécie de um cartaz. Tia, eu tenho que fazer numa cartolina? Não, você pode fazer numa folha de papel A4, de ofício, certo? Mas vocês vão precisar imprimir. Eu espero que vocês consigam, porque eu sei que é difícil vocês conseguirem imprimir, mas eu queria muito que vocês conseguissem fazer esse projeto publicitário, certo? Tentem fazer ao máximo. Se alguém tiver a imagem em algum livro, algum canto, e não quiser arrancar e der para fazer, vocês conseguirem fazer a colagem, puderem fazer, vocês podem aproveitar também, certo? E montar esse projeto publicitário. Queria muito que vocês conseguissem. E me enviar, tá? Depois nós temos aqui uma análise da pintura de Mona Lisa. Nós temos aí 4 etapas. Nós temos o olhar de Mona Lisa, porque as sobrancelhas e uma parte do cabelo aí em cima de Mona Lisa é raspado. Na época, em Florença, era moda, tá? Uma parte da sobrancelha e do cabelo raspado. Na segunda parte, nós estamos vendo o seguinte, mostra a construção do plano de fundo da tela. O que é que ele faz? Ele faz uma imagem de esfumada, distorcida, onde as montanhas e o céu se misturam, dando um valor principal à imagem de Mona Lisa, para não chamar atenção para imagem de fundo, certo? Terceiro, nós temos a técnica do esfumado também nos lábios de Mona Lisa, para dar a sensação que Mona Lisa ia sorrir a qualquer momento. Os olhos de Mona Lisa também na imagem 1, gente, ele usou uma técnica, ele dominava uma técnica que parece que os olhos de Mona Lisa seguem a gente o tempo inteiro. E a quarta parte, ele não assinava. Vocês não vão ver a obra, nem assinatura, nem data. Ele colocava nas suas obras de arte, tá? E depois vocês vão continuar respondendo, gente, a página 127 e 128. Então, 127 e 128 vocês vão responder e vocês vão fazer esse projeto publicitário por meio de colagem. Então, caprichem na atividade. Vocês sabem que as atividades de vocês respondidas e enviadas para mim conta como participação da aula, ou seja, vocês confirma que vocês assistiram à aula. Então, conta como a presença e com certeza eu vou gerar uma pontuação, certo? Façam a montagem da propaganda, do anúncio publicitário e postem para mim também, tá bom? Um abraço de tia Jaque e boa tarde de estudo, né?